Bem-vindos ao Duelo de Ideias e hoje, como sempre, ou quase sempre, temos um convidado. Temos o Dr. Miguel Brilhante, que é atualmente diretor do Coliseu Micalense, como sabem também é sociólogo. Miguel Brilhante, obrigado por ter vindo ao Duelo de Ideias. Esta questão do Coliseu é uma nova atividade na sua vida. Que diferenças é que achou entre sair da Câmara, sair no bom sentido, e dirigir o Coliseu Micalense? Boa tarde, antes de mais muito obrigado pelo convite, é com muito gosto estou aqui consigo e com o Dr. Mel Bento neste vosso programa. Em resposta à sua questão, sinto este novo grande desafio como um projeto de continuidade, de uma continuidade que foi de alguma forma desencadeada pelo atual Presidente de Câmara, que no momento em que assumiu funções de Presidente por saída da anterior Presidente de Câmara há 1 ano e meio, passou-me a responsabilidade de acumular com o cargo de chefe de gabinete que tinha na altura com a gestão da pasta cultural da Câmara Municipal. Um desafio que me deu resultados bastante interessantes pelo programa que nós criamos, pela vitalidade que fomos acrescentando ao longo da nossa agenda cultural e provavelmente o desafio que agora me foi colocado para o Coliseu passa, e isso talvez o Presidente é a melhor pessoa para responder, mas pelo convite que me foi endereçado no momento, julgo que passa pelo trabalho desenvolvido e por aquilo que pretendemos fazer em termos de dinâmica cultural no Concelho de Ponta Delgada. O Coliseu é um pilar desta dinâmica, pela história que acarreta e pela dignidade que queremos manter e acrescentar. E por isso este novo desafio passa essencialmente por aí, alargarmos a nossa dinâmica cultural, promovendo e associando, por exemplo, a cultura à solidariedade, que acaba por ser um marco naquilo que nós queremos desenvolver neste mandato. Eu sei que é muito cedo ainda para fazermos comparações, mas daquilo que fazia, do que faz hoje, o que mais gosta? É assim... O desafio político, na sua essência, tem, na minha forma de ser e de estar, uma particularidade muito interessante, que é trabalharmos o bem público. E o bem público aqui é podermos, com as nossas ideias, fazer com que as pessoas apreciem-nas e consigam decifrar o nosso rumo. Principalmente com a área cultural, que é aquela que neste momento estou mais envolvido, e no momento de fortes restrições, de grandes constrangimentos e até de um mal-estar na disposição das pessoas, é importante nós podermos criar os mimos culturais. O que é que isto significa? É promover algum tipo de distração, de entretenimento com qualidade local, nacional ou internacional, para que as pessoas possam, de alguma forma, alimentarem-se de um produto que lhes possa dar algum tipo de tranquilidade e que lhes possa afastar do seu cotidiano. A distração propriamente dita, exato. Em relação às diferenças entre o que fazia e o que faço, é diferente no todo. Mas onde é que se revê melhor? Eu revejo-me na ação e acredito que agora estou num tipo de ação que me sinto na minha praia, se me é permitido o termo, pelo fato de gerir uma empresa municipal, que é a Sociedade Coliseu Micalense, que envolve o Coliseu enquanto casa de espetáculos, envolve o ex-projeto Anima, que agora é Coliseu Micalense Projeto Externo, portanto, projeto externo no sentido de tudo o que é feito na atividade do cotidiano é desenvolvido através do Centro Municipal de Cultura, o tal ex-projeto Anima. E também o Centro de Estudos Natália Correia, que acarreta esta rede de dinâmicas culturais e espaços municipais, a juntar
a agenda cultural da cidade de Ponta Delgada numa perspectiva de promoção turística. Vamos, sem dúvida, intensificar cada vez mais a promoção do nosso concelho através da divulgação turística. Aliás, uma das nossas estratégias e das primeiras medidas assumidas pelo Presidente de Câmara portanto, na área cultural foi o alargamento dos horários dos nossos espaços culturais. Passou pelo primeiro espaço, o Centro Municipal de Cultura, que passa a abrir ao sábado, que não abria, e durante a semana passa a ter um horário sem interrupção das 9 às 19 horas. Aí já mostra alguma abertura de que queremos mostrar aquilo que é nosso e dinamizar cada vez mais os nossos espaços. Os estudos de Natália Correia, pelo fato de ser um bocadinho mais descentralizado, também alargamos o horário e tem um horário das 9 às 18 horas. E isso também será impulsionado com o Coliseu Micalense, porque a título pessoal e como munícipe de Ponta Delgada sempre olhei para o Coliseu Micalense como uma casa de referência de gerações e que merece o nosso carinho e que merece a nossa intervenção precisamente para quem está na gestão e também por todas as pessoas, porque a partir do momento em que assumi esta gestão tornei-a e quero tornar o Coliseu Micalense uma casa aberta a todas as pessoas. E uma das estratégias que vamos desenvolver no Coliseu Micalense para 2014, espero que esteja concluída no primeiro trimestre, é abrir as portas principais do Coliseu às pessoas durante o dia. Não quero que o Coliseu Micalense seja uma casa que seja só aberta para os espetáculos, mas que seja uma casa de cultura em que possa partilhar cultura com todos. E então, com esta nova medida de podermos abrir as portas centrais do Coliseu, vai permitir-nos potenciar aquele espaço de entrada, que é um hall digno de registro histórico também, para exposições, ligadas obviamente às artes e ao espetáculo, provavelmente também à pintura, e associarmos esta rede de partilha cultural com o nosso bar, com o Coliseu, como é de conhecimento, é um bar. A partir de 2014 o bar estará associado diretamente ao Coliseu e permitirá aqui criar um bar cultural onde durante o dia o nosso turista, o nosso munícipe possa visitar uma exposição e consumir produtos açorianos que, por exemplo, esperemos que sejam concessionados a instituições de solidariedade social. Temos algumas instituições que estão ligadas muito à economia solidária e é precisamente por aí que queremos caminhar com este tipo de partilha. Por outro lado, temos outro espaço que queremos de alguma forma potenciar, que é o foyer do Coliseu. Normalmente aparece como um espaço adjacente ao furor dos bailes ou dos eventos que são lá realizados, mas queremos também daí dinamizá-lo com os eventos de pequena e de média dimensão. Como sabem, a principal casa de espetáculos é uma casa de grandes dimensões, e há eventos que muitas vezes queremos realizar, mas que até eles têm sucesso com 50% da casa, mas para quem olha está vazia. E então há eventos que podem e têm um efeito bastante interessante se realizados no foyer. Concertos intimistas, cafés-concerto, recitais de piano, noites de fado, por exemplo. São 4 alicerces para nós muito interessantes para dinamizarmos a nossa cultura local e potenciarmos momentos agradáveis e noites agradáveis com as pessoas neste espaço propriamente dito. Carlos Melo Bento. Muito obrigado. Muito obrigado, estava a ver que nunca mais acabava, quem fazia a entrevista era você. Muito obrigado ao Dr. Miguel Brilhante por ter aceito o nosso convite. Não é? E eu costumo fazer aqui nas minhas entrevistas um interrogatório sobre a pessoa. Quem é Miguel Brilhante? Miguel Brilhante. Nasce em Ponta Delgada. Sim, nasci em Ponta Delgada, 15 de outubro de 73. Muito bem. Portanto, é talvez o mais jovem diretor do Coliseu Micalense, não é? Exato, da história do Toda Coliseu. Desde o Pedro Limar Abus até agora. Não, antes de Pedro Limar Abus, a história está publicada, é só ver. Exato, e o senhor, eu sei que é filho de um empresário do Largo 2 de Março, não é? Que eu conheci muito bem, e cuja casa ainda hoje frequente, não é? Na célebre tertúlia do Figueiredo, não é? Que pertence ao seu irmão, penso eu, ou à família, não é? Ao meu irmão neste momento. E portanto vocês estudam cá em baixo, não é? Em que escola? O meu percurso passou por, aliás, quando nasci, o meu pai com o seu veia de empreendedor, talvez não era o termo que se usava na altura, mas sempre com a sua veia de empreendedora,
fez com que passássemos a viver na Fajão de Baixo, que para mim é a minha terra de crescimento e de... Portanto, foi aluno da escola da Fajão de Baixo. Fui aluno da Tem escola algum primária de professor- Santa Rita. Santa Rita, tem algum professor de referência? Sim, tive uma professora, Helena Moraes, Muito bem. que julgo que hoje ainda está entre nós e tem um papel importantíssimo do ponto de vista social nos amigos da clínica de Bom Jesus, não estou em erro. Muito bem. E então, acaba a escola e depois para onde é que vai? Termina a primária, estreio o segundo ano de existência da Escola Canto da Maia, que estou lá 2 anos, e depois, que sempre foi o meu desejo ir para a escola Antero de Quental, fiz toda, praticamente liceu, todo não o é? antigo liceu, fiz toda a minha O Palácio escolaridade. do Barão da Fontebela. Muito, é verdade, é verdade. Magnífico palácio, porque aquele palácio, antes de ser do Barão da Fontebela, foi do Conde da Ribeira Grande, Conde de Vila Franca, Conde da Ribeira Grande, etc. Portanto, aquilo era o centro do governo da Ilha de São Miguel. O governador da Ilha de São Miguel vivia ali, depois as vicissitudes, quando o Marquês de Pombal acabou com a capitania, com as capitanias, não é? Ele foi-se embora, o Conde da Ribeira Grande levou 10 anos a vender as coisas que tinha e foi-se embora para Portugal continental. Ora bem, portanto, o doutor vai ao liceu, no liceu acaba o seu secundário, não é? Terminei, E no liceu, quais são os professores que o tocam? Quais são aqueles professores que o marcam para o resto da vida? Para o resto da vida, que a sua vida é muito curta. Alguns, provavelmente aquela fase de maior rebeldia que passamos entre o 7º e o 9º ano, se calhar não temos aquela tanta identificação com aquelas pessoas que nos marcam mais. Do 10º ao 12º, sim, há um leque de professores que provavelmente não nos dão algumas orientações. Por exemplo, o espírito revolucionário do professor Policarpo, por exemplo, é um marco no meu O senhor é um percurso. revolucionário em termos culturais? Não. Sou mais inovador do que o revolucionário. Portanto, Não- gostaria que a sua marca fosse da inovação, portanto, de criar coisas novas. E o doutor Policarpo é o homem que o encaminha, digamos assim, entre aspas, nessa vereda da inovação, ou só marca aquele espírito? Marcou um percurso. Provavelmente um percurso de conhecimento, de identificação de determinadas referências na minha decisão para a licenciatura que tomo. Essencialmente, foi meu professor de filosofia e de sociologia, e houve algumas referências, obviamente, na sociologia e nos conceitos que me foram partilhados, que me deram alguma luz para a importância que esse curso teria na minha formação. Aliás, considero que esta minha formação em sociologia foi uma forma bastante importante para poder encarar no campo político e agora no campo cultural a minha forma de ser e de estar e de depositar a minha sabedoria e as minhas ideias naquilo que são os desafios que me foram colocados. Deu-me uma bagagem muito, muito interessante para ter uma visão provavelmente muito mais alargada de certas e determinadas medidas. E depois forma-se na Universidade dos Açores? Não, tive sempre a curiosidade e fui contra a minha mãe naquele momento, porque o meu pai entretanto faleceu quando eu tinha 15 anos. Fiz uma candidatura à universidade sem a minha mãe saber para onde é que eu ia. E fiz uma candidatura para Lisboa, tinha uma predileção pelo ISCTEC, o Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, onde me foram dadas com credibilidade as melhores referências da aprendizagem em Sociologia. E foi para lá que concorri, foi para lá que fiquei. Fiz os 5 anos de curso, com uma dissertação, portanto uma tese final que teve repercussões mediáticas em função do tema que escolhi na altura, porque foi o primeiro trabalho científico desenvolvido naquela área, que teve a ver com os deportados, os conhecidos repatriados dos Açores, e que teve um efeito bastante interessante em termos de comunidade científica, ao ponto de ter sido publicado em livro, numa versão bilingue, em 1999, que já foi há algum tempo, e no ano e Espero em 2000. que me ofereçam um exemplar desses para publicitar aqui no Duelo de Ideias. Tenho muito gosto, muito gosto. Portanto, então não frequentou nunca a Universidade dos Açores? Não, nunca.
não. Nem teve contactos académicos ou Sim, profissionais? alguns contatos académicos, no professor Gilberto Rocha, o professor Lalanda Gonçalves, dentro desta área. Da sua área, portanto. Sim, da área, exato. Contatos informais, cordiais, o professor Otávio Medeiros. Isso fecha-me aí uma porta, porque eu queria, a propósito disso, enfim, discutir um bocadinho a universidade, mas vejo que a sua formação é estrangeira. É estrangeira, quer dizer. Ora bem, Mas sempre atento ao que se passa claro. na nossa terra, O que é que como é pensa óbvio. da saída do magnífico reitor Jorge Medeiros? Eu tenho uma consideração muito especial pelo magnífico reitor. Já o conhecia? Sim, já. Como professor, e depois apanhei por relações institucionais na Câmara Municipal na qualidade de reitor. É uma pessoa muito inteligente, não? É uma pessoa muito inteligente e é daquelas pessoas que se pode considerar uma excelente pessoa. Sim. E se me pedir para pronunciar sobre a sua decisão, que provavelmente pode ter criado aqui portanto, opiniões díspares, eu penso que foi a melhor opção que ele tomou. Por várias razões, pelas suas próprias razões pessoais e também pelas suas razões contextuais. De facto, é um momento muito difícil para a Universidade dos Açores. Ele conseguiu traçar um percurso bastante benéfico, que pode não estar aos olhos de todos, mas provavelmente internamente ele conseguiu chegar a um patamar em que permitirá ao seu sucessor tomar as medidas que terão que ser tomadas, efetivamente, naquele contexto, e ele conseguiu traçar este percurso com a sua cortesia, com a sua amabilidade, com a sua transparência e com a sua proximidade. Mas é muito teimoso, apesar daquela delicadeza toda. Mas provavelmente esta teimosia levou a conquistar alguns triunfos no percurso que efetivamente ele gostaria de delinear. Ora bem, voltamos agora para a sua área. Você já falou imenso sobre o Coliseu, mas eu não resisto à tentação. Sabe que o meu pai foi o gerente do Coliseu no tempo do Sr. Pedro Lima Araújo. Nós víamos aqueles filmes todos de graça e tal. Não está a pensar em criar, por exemplo, um ciclo de cinema? Estou. Por exemplo, há filmes portugueses, uns diretamente ligados aos Açores, como o Quando o Mar Galgou a Terra, que é inspirado num romance do Dr. Armando Curtis Rodrigues, e enfim, que foi um sucesso na época, apesar de, enfim, ser uma coisa lamecha à moda da nossa terra, mas a verdade é que tocou os corações e as pessoas, etc., pelo tema em si. Não é? Depois há filmes que foram êxitos na minha geração, não é? Que se viram, havia poucos filmes, eu vi o Bolo ao Centro algumas 50 vezes, não é? Eu sabia a música, os diálogos de cor, etc, etc. E o Simbad do Marinheiro, havia filmes, enfim, da época, e que era interessante. Como não há um clube de cinema a funcionar em São Miguel, não é? Já houve, mas parece-me que agora está um bocado adormecido, o Coliseu não pensa fazer... Há um interesse e uma ideia bastante plausível para podermos adotar esta iniciativa. Provavelmente vou querer guardá-la para o momento certo. Neste momento é o momento de reerguer a casa. Há ali muitos condicionalismos que foram criados por um determinado percurso, por um determinado contexto, que gostaria de agora adotar o meu estilo de gestão e com a magnífica equipa que tenho ao meu redor, que inclui a Casa de Espetáculos e o Centro Municipal de Cultura. Isso implica gradualmente ir conquistando as pessoas através do pouco que podemos oferecer, mas sempre com qualidade, que é que vai acabar por ser o nosso lema. Não nos podemos esquecer aqui de uma coisa, a cumprir o mandato que me foi confiado. Daqui a 3 anos o Coliseu fará 100 anos, de 2017, e vai ser um ano, e aí vou utilizar o termo revolucionário para a história do Coliseu micalense, porque nós pretendemos fazer um ano comemorativo do centenário do Coliseu, e isso implica fazer uma viagem precisamente a estes 100 anos, onde se incluirá obviamente o ciclo de cinema, onde se incluirá registros históricos escritos, espero que seja criado o álbum do Coliseu micalense, o álbum do centenário, numa edição que já estamos em contatos para que seja criada este livro, com o contributo de várias pessoas, e já lanço o desafio aqui neste programa ao Carlos Melo Bento. Isto não é fácil. Para mim, agora lembrava-lhe duas coisas, a Lanterna Mágica e o Açorianíssimo, porque foram
no meu tempo, não é? Eu nasci em 41, portanto, a partir de 1950 e qualquer coisa, começo a frequentar o Coliseu e a vibrar, porque não havia televisões, nem internet, nada disso, não é? E aquilo era o super sumo máximo, das manifestações culturais do mundo, o nosso contacto com o mundo, não é? Era uma janela para o mundo, tudo aquilo, não é? E, portanto, a Lanterna Mágica era uma coisa que já vinha de trás das gerações antigas, e quando se repôs a Lanterna Mágica, vieram pessoas de toda a ilha. E não era fácil vir de Nordeste ou de Vila Franca, era uma coisa que tinha que ser, uma viagem que tinha que ser preparada com grande antecedência. Mas voltando, agora, a parte cultural do Coliseu, há ali duas peças que não têm valor, que são aquele alto relevo que se sobrepõe ao palco, que é do Grande Canto da Maia, e o pano de fundo, que é do Domingos Rebelo, que são aqueles cavalos alados que fizeram sonhar gerações, não é? Exatamente. Esses dois nomes não obrigam a brigar com o museu e a criar ali um espaço cultural. É porque a palavra cultura, às vezes, nos políticos, onde o encaixe, não é? O grupo dos políticos, para mim, o senhor é um político, o senhor dirige imensas sessões políticas na Câmara Municipal, no Salão Nobre, e era uma espécie de mestre de obras das cerimónias, não é? E, portanto, encaixo aí. A cultura, às vezes, é reduzida para um patamar um bocado vulgar, não é? É tudo muito engraçado, mas a cultura erudita, Sim. Portanto, aquela que deriva, enfim, você tem formação universitária, como eu também tenho, e, portanto, nós sabemos o que é que significa a formação científica, que pode ter coisas populares, não é? Pode ter coisas muito populares, mas que pode ter coisas que não são tão populares como isso, e as pessoas têm que ter consciência, pelo menos, que isso existe. Claro. No meio de uma multidão de 1000 pode haver um que perceba o que é que se está passando, e já é o suficiente, não é? Qual é o espaço que vai dedicar à cultura erudita no Coliseu, no Coliseu de Miguel Brilhante? Você vai deixar um espaço temporal que é seu, não é? Um espaço significativo. O erudito aqui, dito desta forma, tem vindo a ser encarado como só aplicável a um determinado nicho de mercado. Mas a ideia e a intenção é alargar este nicho de mercado e não olhar para o Coliseu apenas, que aliás é uma ideia concebida que vou ter que de alguma forma fazer com que ela desapareça, que é que ao Coliseu só está associado o baile de Réveillon e os bailes de Coliseu. São efetivamente marcos na nossa história, mas o Coliseu pode fazer muito além disso. E nesta gestão... baixar o som para níveis discretos, não é? Porque eu deixei de ir ao Coliseu, que tanto amava, a expressão é essa, porque o som é tão alto que a gente sai de lá com dor de cabeça durante horas. Estamos a tratar desse detalhe, detalhe e parece de muitos outros. Parece que a sua geração e os mais novos gostam de ficar surdos muito cedo. Não forçosamente. Não. E como lhe dizia, o Coliseu, neste mandato, ou que me foi confiado, procurará responder a todas as necessidades culturais das pessoas. A partir do momento em que se deseja que aquela seja a maior casa de espetáculos dos Açores e a casa de espetáculos de todos os açorianos, é sinal de que temos que oferecer o máximo possível de dinamismo cultural essa a todos. Essa expressão todos os açorianos, penso que posso concluir que vai convidado das outras ilhas, diáspora. Mas sempre, o que houver... olha, ainda bem que me toca neste assunto, que são um dos públicos privilegiados do Coliseu em termos de estratégia de agenda cultural. Não nos podemos esquecer, por exemplo, as festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, onde é dedicado uma festa do imigrante. Posso-lhe já avançar em primeira mão que em 2014 não teremos a festa do imigrante, normalmente realizada à sexta-feira no arranque das festas do Senhor Santo Cristo, mas vamos ter uma semana dedicada a atividades culturais aos imigrantes, àqueles que nos visitam, com produções locais que façam com que eles possam reviver as suas origens e partilhar as práticas culturais com que se identificavam no período em que cá viviam. Portanto, cá está aqui uma abertura a um determinado nicho de mercado que para nós tem muito valor. Na cultura erudita também, nós queremos apostar cada vez mais no teatro. E aqui no teatro... E aqui posso ser um bocadinho polémico na minha expressão,
que estamos muito na onda desde há algum tempo vamos consumir o produto local. Mas eu sou uma pessoa de passar da intenção à ação, porque vejo num todo, a maior parte das pessoas dizem vamos consumir os produtos regionais, mas depois não se vê as pessoas consumirem os produtos regionais. É mais a intenção que não passa à ação, e para isso temos que passar à ação. É para consumir produtos regionais, muito bem, vamos apostar na qualidade do produto, claro, no produto regional, aqui com grupos de teatro amadores, que até nem quero utilizar o termo amador, porque acho que é até uma ofensa quem se envolve tanto nestas áreas artísticas. São quase profissionais, não é? Exato, mas são profissionais por natureza, porque se dedicam às vezes até mais do que os próprios profissionais. Vamos ter ciclos de teatro local, que o Coliseu aqui abrindo-se outros espaços, por exemplo, a interação com o Teatro Ribeira Grandense, por exemplo, uma forma também nós fazemos um ciclo de teatro que se possa associar a outra casa de espetáculos que merece e tem que ser dinamizada. Com o Teatro Micalense, por exemplo, terminar, e abre esse parênteses, com aquela referência sempre de que o Coliseu é da Câmara, o teatro é do Governo. O apartheid cultural, é isso? Completamente, exato. Precisa arranjar Mandela, você vai ser o Mandela cultural desta ilha. Nem pensar. Não, mas por relações saudáveis e cordiais conseguimos combater este tipo de preconceito, este tipo de estigma que se criou aqui em torno dessas duas casas de espetáculos. Simplesmente são duas casas de espetáculos que têm e que merecem promover a nossa cultura. E nós, de forma cultural e saudável, conseguimos lá chegar. Aliás, desde o início das minhas funções, uma das primeiras iniciativas que foram tomadas foi uma reunião com o Conselho de Administração do Teatro Micalense para nós, de forma saudável e amigável, porque aliás são duas pessoas com quem tenho imensa consideração e amizade, olharmos para os nossos programas, alinharmos e vermos, criarmos sintonia na programação para não criar aquilo que as pessoas muito se queixavam, de termos às vezes dois eventos ao mesmo tempo e que não havia o respeito pela presença das pessoas nos eventos. E com esta cordialidade... Uma pergunta, porque sei que o senhor nos pôs um timing muito curto. A televisão tem ajudado o Coliseu? A RTP Açores tem colaborado? Sim, tem havido uma colaboração. Posso lhe dizer que vai haver mais. Há já é uma área que não vai descurar, não é? Claro que não. Há já os maiores sucessos da sua atividade e obrigado, estou aqui e aproveito para convidá-lo a si e a todos a visitarem o Coliseu Micalense e a nossa programação. Muito obrigado eu. Muito bem, vamos agora aos livros. Vamos aos livros. Ora bem, eu trouxe hoje 3 livrinhos. Um livro de poemas que encontrei na Feira das Traquitanas, comprei por 50 cêntimos, um poeta que eu não conhecia, Francisco Macedo Albergaria, que é de Nordeste, diz ele. É um livro, é de 1935, e eu só queria ler uma quadra. Ela é muito interessante, é um poeta popular. Na lua, ali mesmo, na lua é que eu andava quando na vida achei satisfação, porque só lá se encontra a ilusão numa casa encantada onde eu parava. E por aí fora. É engraçado o livro, não conhecia, são surpresas a nossa ilha, as nossas ilhas todas são caixinhas de surpresas. O outro livro é um livro muito engraçado que estava à venda por alto preço no continente, mas que o meu amigo Eduardo Medeiros, que é provedor da Santa Casa do Nordeste, tinha e nos emprestou para este programa, que é uma notícia sobre a vila do Nordeste do grande José Machado de Serpa. Machado de Serpa foi um homem que foi o primeiro governador civil republicano da Horta e é um homem de cultura. Os Serpas são ali do Pico da Prainha do Norte, por acaso também tenho uma costela dessa bela e risonha freguesia. Finalmente, a graciosa ilha, com um texto de Vítor Ruidores e fotos do José Nascimento da Ávila. É uma sinfonia sobre a Graciosa. Aliás, a Graciosa é uma ilha muito interessante. O Frutuoso dizia que ela tinha sido toda povoada por fidalgos. É uma ilha fidalga por natureza. É uma ilha onde eu gostava de acabar os meus dias, porque tudo na Ilha Graciosa está a 20 minutos. Onde é que está o aeroporto? A 20 minutos. Onde é que está os banhos? A 20 minutos. Está tudo a 20 minutos e, portanto, é uma ilha onde a gente se encanta porque não há pressas para nada, está tudo a 20 minutos. As fotos de Jorge Nascimento de Ávila é, como digo, uma autêntica sinfonia sobre esta ilha maravilhosa que encanta os Açores cá e fora. Nós voltamos apenas depois do Natal. Bom Natal. Então, bom Natal a todos. Bom Natal muito bem, muito obrigado por ter estado connosco. Espero que passe um bom Natal, boas festas. Na próxima segunda-feira voltamos. Até lá.